Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre o avanço da milícia talibã no Afeganistão. Então, uma aula que vai fazer uma abordagem sobre um tema bastante atual que pode cair não só na prova da SpaceX, assim como em provas de vestibular. Espero que vocês gostem do nosso encontro e fortaleça o meu canal, o seu canal. Então vamos lá, moçada. Inicialmente, vamos falar um pouquinho do que é a milícia talibã. Os talibãs, eles surgiram no início da década de 1990, lá no Paquistão. Os talibãs, na verdade, constituem um grupo fundamentalista islâmico surgido no Paquistão e no Afeganistão. Então, o Talibã afegão foi fundado em Kandahar, no ano de 1994. Kandahar é uma das províncias que leva o nome da mais importante cidade da província afegã, onde ali teria surgido a milícia talibã do Afeganistão. Lembrando que muitos afegãos que foram estudar no Paquistão, eles passaram por um processo de doutrinação religiosa que os conduziram à formação da chamada milícia talibã. E governou o país até 2001, ou seja, os talibãs assumiram o governo do Afeganistão em 1994 e governaram o Afeganistão até o ano de 2001. Portanto, estiveram à frente do governo afegão durante 7 anos. Não dominaram totalmente o território afegão, mas a maior parte do Afeganistão ficou sob o domínio da milícia talibã, que ali instituiu um governo fundamentalista islâmico regido pela Sharia, que é um conjunto de leis islâmicas contidas no Corão ou no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. O regime talibã foi acusado, inclusive, de ser um regime teocrático totalitário e muito repressor, uma vez que era responsável, inclusive, por castigos violentos. As mulheres não eram permitidas saírem às ruas sozinhas. As meninas, depois de 10 anos, não podiam frequentar escolas. Todos os homens tinham que usar barba, que eu digo todos os homens adultos tinham que usar barba. Enfim, mulheres não poderiam trabalhar, não poderiam dirigir. Um regime extremamente totalitário, repressor e que quis impor a sua vontade à população afegã. É claro que parte da população afegã apoiava o regime talibã, até mesmo porque o Afeganistão ele vinha de um período antecessor de ocupação da União Soviética. O Afeganistão chegou a ser ocupado pelo exército soviético, que saiu em apoio
aos comunistas que, naquela época, na década de 1980, governavam o país. E havia uma guerrilha, uma resistência armada contra o regime afegão. Assim que as tropas soviéticas deixaram o Afeganistão, a guerra civil afegã assumiu grandes proporções e culminou com a vitória dos talibãs, que em 1994 assumiram o governo do país, impondo o regime talibã nas áreas que estavam dominadas por essa milícia extremista islâmica. Então, em 2001, o Afeganistão foi atacado pelos Estados Unidos, visto que, no dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreram os seus piores ataques terroristas, os ataques do 11 de setembro, responsáveis pela destruição das torres gêmeas que compunham o World Trade Center e também o Pentágono. E quem estava por detrás desses ataques terroristas? A rede terrorista mais famosa da época, Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, como queiram pronunciar, que tinha como líder Osama Bin Laden, que na época se encontrava onde? No Afeganistão, país onde existiam inúmeros campos de treinamento dos terroristas pertencentes à rede da Al-Qaeda. Razão pela qual, após esses ataques terroristas do 11 de setembro, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ordenou o ataque ao Afeganistão com objetivos específicos: destruir os campos de treinamento da rede terrorista da Al-Qaeda, capturar, vivo ou morto, Osama Bin Laden e também destituir o governo talibã, o regime talibã, colocando um governo pró-Estados Unidos no Afeganistão. Então, ali, no início de outubro de 2001, os Estados Unidos iniciaram os ataques ao Afeganistão e no mês de dezembro do mesmo ano, o regime talibã, vamos dizer assim, entre aspas, foi derrotado, porque, na verdade, os talibãs em nenhum momento deixaram de lutar. Perderam o controle do país, mas continuaram dominando determinadas áreas dentro do território afegão e se refugiando no vizinho Paquistão, sempre que as tropas norte-americanas, apoiadas por tropas dos seus aliados da OTAN e do exército afegão treinado pelos norte-americanos, avançavam sobre as áreas dominadas pelos talibãs. Eles se refugiavam ou nas montanhas existentes no Afeganistão, um país, aliás, muito montanhoso. O que não faltava lá era, e não falta, cavernas e esconderijos para os guerrilheiros talibãs. E também muitos acabavam indo para o vizinho Paquistão para fugir das ofensivas, lideradas pela coalizão formada pelos Estados Unidos. E assim, nós completamos nesse ano, em setembro de 2021, na verdade, 2 décadas, 20 anos, dos ataques terroristas do 11 de setembro contra os Estados Unidos, responsável pela ação militar norte-americana contra o Afeganistão e, consequentemente, contra a milícia ou o regime talibã. Então, aqui nós temos um apanhado, inclusive a imagem de alguns guerrilheiros talibãs que se encontram lutando no momento
dentro do Afeganistão, país em que a guerra civil ganhou força nos últimos meses, e falaremos um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então vamos lá. Aqui nós temos o mapinha do Afeganistão na época em que o regime talibã estava controlando o país, ou a maior parte do país. Em amarelo, as áreas sob controle do regime talibã, Cabul, a capital do Afeganistão, inclusive sob o controle do regime talibã. Isso na época antes da intervenção norte-americana. Aqui em vermelho, nós temos aqui uma parte do território afegão que era controlado pelo general Massoud, que lutava contra o regime talibã e tinha, de certa forma, algum apoio dos Estados Unidos, mesmo antes da intervenção armada contra o regime talibã. E aqui nós temos uma outra área que era controlada pelos Dostuns, em verde. Então, o regime talibã, na verdade, ele não chegou em nenhum momento a dominar por inteiro o território afegão, mas acredita-se que, se não ocorresse a intervenção norte-americana, os talibãs acabariam vencendo a guerra, a luta armada contra aqueles que se opunham à transformação do Afeganistão num Estado fundamentalista islâmico, ok? Então, aqui nós temos o retrospecto daquilo que eu falei ainda há pouco sobre o regime fundamentalista islâmico talibã, imposto pelos sunitas do Afeganistão, que criaram um Estado teocrático, onde a religião não é separada da política, e o conjunto de leis que compõe a Sharia foi a base de sustentação do regime talibã no período em que os talibãs estiveram à frente do poder no Afeganistão, ok? Então aqui nós temos uma outra imagem mostrando a invasão do Afeganistão, lembrando que essa invasão do Afeganistão, ela resultou de uma retaliação feita pelos Estados Unidos, não só ao governo afegão, acusado de não só apoiar a rede terrorista Al-Qaeda, como também fornecer armas para os guerrilheiros da Al-Qaeda, guerrilheiros e terroristas da Al-Qaeda, que na época, no início da década de 2000, era considerada a mais importante organização terrorista em atuação no mundo, responsável, inclusive, por inúmeros atentados terroristas na África, no Oriente Médio, na Europa. Então, foi a partir desses ataques terroristas do 11 de setembro de 2001 que o governo do então presidente George W. Bush declarou guerra contra o terror. Inclusive, o presidente Bush listou naquela época um grupo de países que fariam parte do eixo do mal, ou seja, países que financiavam o terrorismo internacional, dentre os quais o Afeganistão, o Irã, o Iraque, a Síria, a Líbia, a Coreia do Norte, Cuba, eram acusados pelo governo do então presidente George W. Bush de financiarem e apoiarem o terrorismo internacional. E a guerra contra o terror, declarada pelos Estados Unidos, através da então doutrina Bush, iniciou uma nova fase de combate ao terrorismo internacional, quando então, no ano de 2001, outubro de 2001, os Estados Unidos atacam o Afeganistão, inicialmente ataques aéreos, para destruir toda a infraestrutura militar do país, que já não era muito boa,
Mas, numa guerra, você primeiro destrói a infraestrutura militar, os postos de comando, para enfraquecer o seu inimigo, preparando o terreno para que as tropas, posteriormente em terra, pudessem conquistar o território afegão. Claro que as tropas norte-americanas desembarcaram nas áreas sob controle da oposição afegã, sobretudo do general Massoud, e dali lançaram a ofensiva por terra, que culminou com a derrubada do regime talibã. Então aqui nós temos a imagem de soldados norte-americanos atuando, né, dentro do território afegão na época em que foi elaborada ou desencadeada a ofensiva para a destituição do regime talibã. Aqui nós temos um breve histórico da guerra do Afeganistão. Então, setembro de 2001, vamos lá, 11 de setembro de 2001, Al-Qaeda promove os piores ataques terroristas da história dos Estados Unidos, que culminou com a morte de quase 3.000 pessoas. Aqui nós temos, em dezembro de 2001, a queda do regime talibã. Os ataques contra o Afeganistão têm início no mês de outubro de 2001. 2 meses depois, o regime talibã cai e as tropas norte-americanas, apoiadas pela oposição ao regime talibã existente dentro do Afeganistão, passam a controlar boa parte do território afegão. E os Estados Unidos vai colocar um governo provisório até que consiga restabelecer a democracia dentro do Afeganistão e, logicamente, preparar o exército afegão para poder resistir às investidas dos talibãs remanescentes que permanecem lutando até hoje dentro do país. Julho de 2006, ressurgimento dos ataques, ou seja, o regime talibã, ele começa a se reestruturar e os talibãs, utilizando a guerra de guerrilha, atacam tropas americanas, tropas da OTAN e também alvos, inclusive na capital Cabul, dentro do Afeganistão. Esses ataques terroristas proferidos por carros-bombas, caminhões-bomba e homens-bomba causam prejuízos e mortes, não só nas forças de segurança do Afeganistão, como também em áreas de interesse, em áreas de infraestrutura. Maio de 2011, Osama Bin Laden é morto no Paquistão após uma operação das Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos, os SEAL. Bin Laden foi morto e, com isso, o inimigo número 1 dos Estados Unidos foi eliminado, algo que ainda é contestado por algumas pessoas, uma vez que ninguém nunca viu o corpo de Osama Bin Laden. Muitos dizem que o anúncio da morte de Bin Laden foi uma estratégia do Barack Obama, que estava indo para a reeleição, e o Obama, ele se encontrava muito mal nas pesquisas. Então, havia necessidade de ter um fato político para que a popularidade do então presidente dos Estados Unidos pudesse aumentar e ele ser eleito para o segundo mandato. O que aconteceu de fato após a divulgação da morte do Bin Laden. Mas aqueles defensores da teoria da conspiração alegam que essa operação foi fictícia. Eu, particularmente, não posso dizer que foi ou não foi, mas, logicamente, eu procuro ter as minhas dúvidas
até mesmo porque, por ocasião dos ataques terroristas do 11 de setembro de 2001, de acordo com o levantamento da CIA, o Bin Laden já era portador de um câncer no estômago e que, portanto, poderia ter tirado a sua vida bem antes daquele fato anunciado com bastante euforia pelo governo dos Estados Unidos no ano de 2011. Então, fica aí para vocês também refletirem sobre essa questão. Aqui em 2014, o Barack Obama anuncia a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão. Ele anunciou, mas não cumpriu. Não cumpriu por quê? Porque a luta armada no Afeganistão foi ganhando força. Os talibãs foram se fortalecendo, as ações dos talibãs começaram a se espalhar por boa parte do território afegão, e isso fez com que o presidente dos Estados Unidos, juntamente com a OTAN, decidissem interromper o cronograma de retirada das tropas do Afeganistão. Todavia, quando então o presidente Donald Trump assume o governo dos Estados Unidos, é anunciado a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão. Então, em fevereiro de 2020, ainda no final do governo do então presidente Donald Trump, o último ano de governo do Trump, foi assinado no dia 29 de fevereiro daquele ano um acordo de paz envolvendo Estados Unidos, o governo afegão e a milícia talibã. E por esse acordo, o governo norte-americano anunciou que, num prazo de 14 meses, iria retirar as tropas do território afegão. E agora o então presidente Joe Biden anunciou que até o dia 11 de setembro de 2021, portanto, daqui a pouco mais de 2 meses, todas as tropas norte-americanas deixarão o Afeganistão, ou seja, as tropas que ainda restam no país deixarão o Afeganistão. Então, aqui nós temos um apanhado, de um cronograma simplificado dos principais acontecimentos que ocorreram no Afeganistão durante esse período. Aqui nós temos a imagem do secretário de governo dos Estados Unidos como representante da milícia talibã, o presidente do Afeganistão, que, na verdade, assinaram o acordo de paz, cujo objetivo é, de fato, pacificar o país. É o objetivo do acordo de paz, né? Mas o que eu posso dizer a vocês é que esse acordo ele já fracassou na sua essência. Porque mesmo depois da assinatura desse acordo de paz envolvendo o governo afegão, a milícia talibã e o governo norte-americano, 4 dias após a assinatura do acordo, a Força Aérea dos Estados Unidos retaliou áreas dominadas pelos talibãs após o regime ter cometido novos atentados terroristas dentro do Afeganistão. Então, na verdade, de fevereiro de 2020, nós estamos no último no último dia de julho, hoje é dia 31 de julho de 2021, nesse período, em nenhum momento houve a pacificação do Afeganistão. O que a gente pode dizer é que, em certos momentos, inicialmente, de fato, houve uma redução das ações armadas dentro do Afeganistão. Agora, o que se percebe na atualidade é o aumento das hostilidades, o aumento das operações militares dos talibãs, que hoje já controlam boa parte do território afegão. Então, há um risco, caso não haja uma intervenção internacional, dos talibãs voltarem a assumir o governo afegão. Apesar, é claro, do governo afegão hoje ter efetivos militares mais bem preparados, mais bem armados, e também o governo afegão
está preparando milícias de civis para resistirem às investidas dos talibãs, mas o que se pode dizer é que boa parte do território do Afeganistão hoje está sob o domínio do Talibã, que está impondo nessas áreas que estão sob o controle da milícia, novamente as atrocidades, inclusive com execuções, decapitações de soldados, decapitações de pessoas que eram acusadas e são acusadas de terem apoiado a ocupação norte-americana, enfim. Então, a história está se repetindo novamente dentro desse contexto, dessa guerra civil do Afeganistão, que se desenrola durante décadas e décadas. Aqui nós temos um outro fato, que é o mapa do Afeganistão, cuja ideia aqui é mostrar a vocês o seguinte: as áreas em azul, repare que são as áreas controladas pelo governo afegão. Tudo bem que aí você encontra boa parte das mais importantes cidades do Afeganistão, enfim. Aqui nós temos em cinza as áreas em disputa, ou seja, áreas onde a guerra entre os talibãs, o governo afegão e a força multinacional que ainda se encontra em território afegão se desenrola. E nós temos aqui em laranja as áreas do território afegão que estão sob o controle do regime talibã, da milícia talibã. Como vocês podem perceber, uma boa parte do território afegão está sob o domínio da milícia talibã. Então, o desfecho desse conflito é imprevisível. No momento, ainda é imprevisível. Aqui nós temos uma imagem que representa a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, que, de acordo com o presidente Joe Biden, deverá se completar no aniversário de 20 anos dos ataques terroristas do 11 de setembro de 2001. Então, no dia 11 de setembro de 2021, pela previsão do governo norte-americano, as últimas tropas deverão deixar o Afeganistão. O X da questão é que mesmo antes da retirada total, não só das tropas americanas, como da OTAN, do Afeganistão, a guerra recrudesceu dentro do país. O que ocorreria após a retirada das últimas forças norte-americanas e da coalizão internacional do Afeganistão? Então, o próprio governo norte-americano e o próprio alto comando militar da OTAN já afirmaram que, caso haja um risco eminente de queda do governo afegão, que a coalizão internacional vai voltar a intervir dentro desse país. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado da aula. Dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um abração em vocês, um beijão no coração. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!